Então abra sua Bíblia em Tiago, no capítulo 1. Nós vamos finalizar a nossa série Vivendo uma Fé Verdadeira. Tiago, capítulo 1, verso 26, diz assim, eu vou ler o 26 e o 27. Se alguém se considera religioso e não refreia a sua língua, engana o seu coração, e sua religião é inútil. A religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo. Você pode dizer amém para essa palavra? Amém. De fato, existem versões que muitas vezes trazem as palavras diferentes. Então eu quero parafrasear esse texto que eu acabei de ler. No verso 26 está escrito: se alguém se considera religioso, tem versões que não utiliza se considera religioso, usa uma outra palavra. Tem alguma diferença aí no teu A minha texto? é igual essa que você leu. Ok. Tem alguma versão diferente na palavra Supõe religioso? ser religioso. Supõe, se considera, supõe ser religioso e não refreia a sua língua, ou não domina a sua língua. Obrigado, Abraão. Engana o seu coração, ou engana a si mesmo, e a sua religião é vã. Tem alguma versão que fala que a religião é vã? Isso. É interessante a gente entender a diferença básica do nosso português de inútil para vão. Quando você fala assim, isso aí você fez em vão, isso aí é inútil, a gente entende o sinônimo da coisa, mas trabalhar a palavra original aqui vai ser bem interessante. E no verso 27 começa assim, a religião pura, aqui fala imaculada, mas tem alguém que fala verdadeira? Verdadeira? A minha é verdadeira. Verdadeira também? Tem alguma outra palavra aí, imaculada? Sem mácula. Sem mácula. Imaculada. Isso. O que eu quero que vocês entendam nesse primeiro momento é o seguinte: é que aqui, já na introdução, eu quero trazer um argumento sobre essa tal de religião. Essa tal de religião que muitas vezes as pessoas dizem: religião e futebol eu não Discuto. Isso não é uma verdade. Isso é um termo, ou se tornou uma crença cultural, que a gente entende que quando as pessoas dizem que religião e futebol não se discute, é para dizer o seguinte: cada um tem o seu. É como se estivesse dizendo o seguinte assim, não, é a forma que eu vejo. Tem uns até na igreja, pastores como eu, que nós dizemos assim: eu não sou de religião. O que eu vivo não é uma religião. Quantos já, como eu, falaram isso alguma vez? Eu não vivo uma religião. Pois bem, eu já falei isso. E eu entendo o que você quer dizer quando eu não vivo uma religião. Quando você diz eu não vivo uma religião. Só que o fato é que as escrituras estão dizendo que existe um tipo ou um estilo de religião verdadeira. Então não dá para a gente simplesmente, em favor de uma cultura ou de uma crença social, dizer que religião a gente não discute. Não dá para, em favor de uma crença cultural, dizer assim: eu não mexo nesse assunto, eu não falo de religião, uma vez que a Escritura está dizendo, existe uma religião pura e verdadeira. Se você é alguém que gosta de acompanhar o texto e já começar a pensar, o que o pastor vai pregar aqui, você já começou a fazer as suas interpretações aí no texto, provavelmente. Quem sabe você já começou a perceber, então a religião pura e verdadeira é aquela que faz isso, isso e isso. Quem já percebeu qual é a religião pura e verdadeira? Tá aí. Então o meu ponto hoje com você é trazer à tona aquilo que Deus espera de nós. O tema da nossa série no mês é Vivendo uma Fé Verdadeira. Então nós passamos o mês de julho falando de uma fé genuína, de assuntos práticos, porque a carta de Tiago é uma carta prática. O que Tiago ensina é prático, a ponto de dizer assim: me mostra a tua fé sem obras, que eu mostro a minha fé por intermédio das obras. Tiago, em todo o tempo, ele é agressivo em dizer: se você não faz o que você crê,
você está fora do game bíblico. Você sabia? Eu já entreguei essa informação, mas quero lembrar. Martinho Lutero, quantos conhecem esse reformador? Ele foi um dos homens que lutou para tirar o texto de Tiago do cânon bíblico. Isso chocava com a teologia de Lutero. Porque Lutero, quando ele leu Abacuque, Romanos capítulo 1, quando diz, o justo viverá pela fé, ele encontrava nos textos de Tiago uma denúncia ou um choque em relação àquilo que ele professava. Lutero o tempo todo dizia o seguinte: nós somos justificados pela fé, nós vivemos pela fé, nós isso pela fé, pela fé, pela fé. E vem Tiago dizendo: se você tem fé, mostre as suas obras. Então todas as vezes que Lutero lia o texto de Tiago, ele entrava em conflito dizendo não, a ponto de Tiago dizer que nós somos justificados por obras. Isso é terrível para alguém como Lutero, que queria estabelecer o princípio de fé. A fé é intangível. A fé não é apalpável no primeiro momento. O que Tiago traz? A tangibilidade da fé. Tiago diz assim: a tua atitude, o teu comportamento, o que você faz, denuncia para mim se você é alguém de fé naquilo que você diz. Então, olha a atenção teológica que permeia essa carta de Tiago. Isso é algo importante para fundamentar, porque quando nós estudamos a carta de Tiago, muitas vezes nós temos a tendência a enxergar exatamente como é que deve ser a vida cristã. Eu até te sugiro, se você tem alguma dificuldade de enxergar na prática como você deve viver, estude a carta de Tiago. Porque sim, é uma carta prática. E o nosso ponto hoje é falar necessariamente dessa fé verdadeira, de ponto prático, e dizer para você o seguinte: não adianta e não faz sentido a gente ficar lutando contra a religião, lutando contra a religiosidade em si. Escuta isso: lutar contra a religiosidade é empenhar energia em algo que não dá resultado. Ao invés de lutar contra um estilo de vida religioso, só basta você ser prático. Faz sentido? Sim. Ao invés de ficar lutando, não, eu não quero ser religioso, aí, não, só faz o que tem que fazer. É só você ser prático. A vida prática de um cristão, basicamente, ler a Bíblia, orar, jejuar, ler bons livros, ter comunhão, vir ao culto, dar dízimo, dar oferta. É prático. Falar de Deus. Falar de Jesus. É prático. Então a gente não precisa ficar levantando bandeiras, eu não sou religioso. Eu entendo isso. Às vezes a gente não quer fazer com que a pessoa que vai ouvir do Evangelho se sinta sendo colocada numa religião, e a gente diz: não estou te falando de religião. Veja, eu não estou atacando esse discurso. Eu só estou dizendo assim, ao invés de a gente investir tanta energia falando contra a religiosidade, basta a gente ser prático na fé cristã. Fazer o que precisa ser feito. Então eu quero desenvolver com você o que é uma religião pura e verdadeira. Esse é o ponto. O que é uma religião pura e verdadeira? Uma vez que religião significa, vem do grego, latim, religare. Quem já ouviu isso aqui? Então é a ideia de religar alguém com alguém. A palavra religião, ela nasce num aspecto em que Jesus religa o homem ou as pessoas com o Pai. Jesus, nesse sentido, seria a própria religião. Ele seria o religare de Deus. Só que não é disso que eu quero falar. Eu estou falando ou abordando a palavra em sua essência só para te demonstrar o seguinte: quando você diz eu não falo de religião, você está dizendo eu não falo de nada que me religa com o Criador. Só que na nossa fé e na lógica, é exatamente isso que Jesus fez. Jesus nos religou. Só que a Bíblia, em 2 Coríntios 5,18, diz que ao invés de religar, Jesus nos reconciliou com o Pai. Então falar de religião é a mesma coisa que falar basicamente de reconciliação.
O termo prático da palavra traz essa conotação. Então eu quero enfraquecer a crença cultural nesse primeiro momento, para abrir o espaço para a gente conversar sobre religião, sem que a gente fique preso na crença cultural. Quantos estão entendendo isso aqui? Nós vamos falar de religião, ou de um tipo de religião pura e verdadeira, porque é a religião que está escrito nesse texto. Nós vamos ver na prática como é viver uma fé prática. Vocês estão entusiasmados com isso? Amém. Então tá bom. Primeiro ponto que eu quero desenvolver: o que exatamente é viver uma religião pura e verdadeira? A sequência do texto diz o seguinte: quem se considera religioso e não refreia a sua língua. Quer ver? Você saber se você é cristão, crente de verdade? Você refreia a sua língua? Não. Você controla? Quantas vezes por dia você fala o que não gostaria de falar e diz: ai, falei. Eu já fiz isso várias vezes e de vez em quando, se eu não vigiar, ai meu Deus. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, o que acontece? Engana-se a si mesmo. Para nós desenvolvermos então uma fé cristã, ou uma religião pura e verdadeira, nós precisamos partir do pressuposto do domínio próprio. Refrear a língua está associado a ter domínio próprio. Quantas vezes a gente fala: não aguentei e falei. Esse não aguentei e falei não cola. Você falou porque quis. É só isso, tá bom? Pode pôr culpa na gente? Né? Ou põe no diabo, ou põe, sei lá, põe em qualquer um. Então, refrear a língua, ter o domínio próprio, é uma demonstração de alguém que vive uma religião pura e verdadeira. Alguém que modera as suas palavras. Isso aqui é para mim, tá? Pode não ser para ninguém, mas isso aqui é só para mim Pra mesmo. mim também, filho. É para a senhora também? Pois pronto, é para nós dois. Isso aqui é para mim. Enquanto eu estudo, enquanto eu preparo essa mensagem, eu digo: Deus, eu tenho que falar isso mesmo? Tem. Quantas vezes eu sou daquele que diga assim: eu vou falar mesmo, dou aqui doer. E o Espírito Santo está falando: você não quer viver uma fé pura e verdadeira? Refreia a sua língua. Você precisa ter domínio próprio. Então, você desenvolver o domínio próprio, refreando a sua língua, demonstra que você está vivendo uma fé verdadeira. A importância do controle do que você fala, como uma evidência de religião genuína, também é uma evidência de alguém atrativo. Eu sempre gosto de falar de alguém, das pessoas serem atrativas. Não sei se você já percebeu isso. Cara, ninguém gosta de andar com gente chata. Nós precisamos ser atrativos. Lembra do texto bíblico em Mateus, no Sermão do Monte, que diz que vocês são sal e luz? Veja, um dos motivos de sermos chamados sal é para provocar sede. Você já ouviu isso? Interessante. Assim, fala mais. A gente tem dito: não, é porque o sal preserva. Verdade. É porque o sal dá sabor. Verdade. Mas você já reparou que o sal dá sede? Você e eu, nós precisamos ser atrativos. Nós precisamos, de alguma maneira, que as pessoas nos olhem e falem: cara, é interessante a Camila, eu quero andar com ela. Sim, você pode ser interessante, você pode ser atrativo. Eu vi você toda plena, toda quietinha, eu falei: vou mexer com ela. Nós precisamos ser atrativos, como um sal provocando sede nas pessoas. Isso é evidência de uma fé pura, verdadeira, legítima. Quando as pessoas te procuram: eu quero te ouvir, eu quero ouvir o que você pensa sobre esse assunto. Você está provocando sede. Veja, nós podemos falar também que ao controlar sua língua, você pode ser alguém que no silêncio demonstra sabedoria. É isso que Provérbios diz: até o tolo parece sábio quando fica em... Se você não se sente tão inteligente, é só ficar em silêncio. Ó,
E faz uma pose de... Passa batido em vários lugares. É só colocar uma roupinha. Coloca uma roupinha mais ou menos. Faz um silencinho, dá uma olhada. Já era. As pessoas vão começar a olhar e falar, caramba. Então, presta atenção. Olha o que eu quero trazer na prática. Quando nós refreamos a nossa língua, quando nós dominamos, temos o domínio próprio, nós estamos demonstrando na prática uma religião pura e verdadeira. Veja, não é ficar em silêncio o tempo todo, tá, Edgar? Calma, 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 mulher. Brincadeirinha. Então veja bem, não é ficar em silêncio o tempo todo, é a gente exatamente buscar ser atrativo no ambiente, nas situações. Porque, eu não sei você, eu particularmente, fico naquela, qual é o momento certo de falar tal coisa para tal pessoa? Porque tem horas que a gente quer falar e pensa, não vai dar bom. Tem horas que a gente não quer falar e parece que vem o impulso e diz agora. Alguém já passou por isso? Não é estranho? Você não fica numa coisa, parece que sempre você está errado, essa é a verdade. Eu não sei você, eu já pensei assim. Se eu espero um tempão e falei no tempo errado. Se eu falo com tudo, fui precipitado. Eu fico com aquela síndrome da vítima. O tempo nunca acerta. O que eu quero te dizer é que, às vezes, você passa por isso, necessariamente porque não busca um manejo. Você treina o domínio da sua fala. E você checa os resultados. Ora, quando eu percebi isso e falei, deu esse resultado. Quando eu percebi isso e não falei, deu esse. E você começa então a modelar o tempo da sua fala. Uma fé verdadeira e genuína também é provocada pelo seu entendimento. Você precisa checar que tipo de resultado você tem entregado com o que você fala. Quantos entendem isso aqui? Mas isso evidencia que sua fé é verdadeira. É quando você busca métricas. É quando você checa se o que você fez deu bom, deu ruim. Aqui então eu não vou falar de novo assim. Você constrói uma vivência. Amém até aqui? Amém. Deixa eu te contar mais uma coisa. Quando nós falamos da religião pura e verdadeira, nós também estamos falando de cuidar de pessoas. Você pode perceber que o texto continua assim, no 26, se alguém se considera religioso e não refreia sua língua, engana o seu coração e sua religião é inútil. Todos que não têm domínio próprio, não refreiam a sua língua, em algum momento evidenciam uma fé inútil. Sabe aquelas pessoas que a família olha e fala, esse aí, eu não quero nunca ir para a igreja desse. É porque se demonstra uma fé inútil. Geralmente é pela fala da pessoa. É pelo que ela demonstra, é como ela se comporta. Aí a sequência do texto diz assim, a religião pura e verdadeira diante do nosso Deus e Pai é esta. 2 pontos. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades. Vou parar por aqui. Algumas versões falam de cuidar dos necessitados. Quantas versões falam dos necessitados? Os órfãos e as viúvas desse período de Tiago eram, por exemplo, as viúvas que tinham perdido os seus esposos e os seus filhos ou também não existiam, já tinham morrido, ou não queriam cuidar das suas mães, nas suas tribulações, nas suas dificuldades. Então a igreja demonstrava a sua religiosidade ou a sua religião de que forma? Adotando essas viúvas, cuidando dessas viúvas, cuidando dessas pessoas que estão passando por dificuldade. Então esse é o papel da igreja ou da religião verdadeira. Cuidar dos necessitados em seus conflitos, nas suas necessidades. Cuidar dos órfãos e das viúvas. Tem versões que falam dos pobres e das viúvas. Veja bem, nós dizermos que somos cristãos, que temos uma fé verdadeira, e não acionarmos as ações sociais, a justiça social, é incoerente. Tá, eu vou falar bem direitinho. Vou falar, quando
Quando é coisa assim, eu trago para mim. As minhas debilidades no tocante às obras sociais, elas se dão por causa de um viés político. Eu, particularmente, tenho muita dificuldade de fazer ação social. Porque, geralmente, quem precisa dessa ação social é esquerdista. Geralmente, são pessoas que ficam criticando quem tem dinheiro. E a minha cabeça diz assim, ó, é quem tem dinheiro que te ajuda, tonto. Então, veja, eu estou dizendo que o meu pensamento deve me impedir de fazer ação social? De modo nenhum. O que eu estou dizendo, para não falar que é você, eu estou dizendo assim, ó, eu às vezes tenho essa dificuldade, esse desafio. Eu vou ajudar pessoas e eu fico olhando assim, essas pessoas que eu vou ajudar, elas que criticam o que eu faço. Elas que criticam o fato de você ser bem sucedido em alguma área. As pessoas que você ajuda geralmente são as pessoas que vão contra o que você pensa normalmente. Veja bem, ajudar os pobres e as viúvas ou os necessitados é um papel de todos, principalmente da igreja. E não é porque nós temos, eu aqui no caso, não é porque eu tenho ou você possa ter alguma crença limitadora no sentido de viés político ou no sentido de pensamento que a gente não pode ajudar. A gente precisa, como igreja, fazer ações sociais, servir as pessoas pobres, as vulneráveis, as pessoas que não têm condições de minimamente viver com o básico. Então, sem dúvida nenhuma, é o papel da igreja, porque isso demonstra essa fé ou a religião verdadeira, pura. Na nossa comunidade, nós vamos sim ajudar muito mais. Nós já fazemos isso. Mas nós vamos ajudar muito mais com ação social, com entrega de cesta básica. Nós vamos fazer tudo aquilo que é comum nas igrejas fazer. Só que tem um adendo. Nós vamos instruir essas pessoas. E nós vamos fazer filtragem, checagem, porque não dá para a gente ficar sustentando pessoas sem que essas pessoas também deem passos importantes para que elas cresçam. Aquela ideia de ensinar a pescar, entendem isso? Então, existe algo no meu coração, no coração da pastora Vanessa, sobre a ação social, que é algo mais ou menos assim. A gente até dá a cesta básica para a pessoa, só que junto com a cesta básica, a gente vai investir R$500 na vida dela, e a gente vai levá-la, conduzi-la a fazer esses R$500 virar 1.000. Porque nós vamos treinar essas pessoas. Quantos entendem isso que nós estamos dizendo? E é a partir deste filtro, deste trilho, que nós vamos checar se essa pessoa quer de fato crescer e melhorar, ou se ela é só mais uma vítima dependendo dos outros para viver. Quando a gente descobrir que ela é uma vítima que se aproveita das pessoas para viver, a gente tira da lista. Simples assim. Porque essa pessoa que está precisando de ajuda no primeiro momento, ela precisa em algum momento, depois de ser ajudada, alavancar a vida dela para ajudar outro. Senão ela vai ficar sendo sempre uma sanguessuga. Me dá, me dá, me dá. Então o que Tiago está dizendo? Uma religião pura e verdadeira está associado a ajudar os órfãos e as viúvas. Sim, nós temos que se envolver em obras sociais. Nós temos que ajudar os necessitados. Existem momentos que os necessitados não são só de recurso financeiro. Às vezes é necessidade de uma palavra, necessidade de um abraço, necessidade de uma visita. Quantos entendem isso? Olha como o Tiago é prático, gente. Essa é a nossa maneira, o nosso estilo de vida enquanto cristãos. Nós precisamos dedicar tempo de quem somos e do que Deus está fazendo em nós para cuidar de pessoas, investir em pessoas. Mais do que investir em estrutura, o que também é importante, é a gente investir em gente. É colocar recurso financeiro em pessoas. É dar o nosso tempo, a nossa agenda para pessoas. Faz sentido essa mensagem do pastor? Faz sentido o que a Bíblia está falando sobre nós? Isso é o que na prática nós precisamos viver como igreja. Nós vamos viver muitas experiências de ter posse, de ser uma igreja influente, de treinar pessoas. Já falaram que a nossa igreja é uma igreja só de empresário. Quantos empresários tem aqui? Deixa eu ver. Ó, tem bastante. Mas tem alguém que ainda não tem empresa? Deixa eu ver, levanta a mão. Olha lá. Tá vendo como não é só de empresário?
Já tem a tua, ô Edu? Cadê a tua empresa? Hã? Até o Edu já tem empresa aqui, gente, pelo amor de Deus. Glória a Deus. Mas não é só de empresário, tem gente que não é empresário e está aqui. Então, veja, a gente vai ajudar muito mais que outras, tá? É porque é assim que acontece, né? Igreja que tem mais gente, que gera mais receita, que gera mais renda, serve mais. Não é assim? A gente não pode cair no engano. Fala, pastor. Vamos lá, fala assim, pastor. Pastor. Me ajuda. Me ajuda. A não cair no engano. A não cair no engano. Sim, te ajuda, ovelha querida. Não caia no engano de achar que o dinheiro resolve tudo que você quer. Verdade, não resolve. O dinheiro ele é muito importante, ele resolve a maioria das coisas, mas não tudo. Nessa ótica, ou nesse contexto que eu estou usando para pregar o Evangelho, o dinheiro vai ser muito importante para as nossas ações sociais. Só que mais do que o dinheiro é a nossa abordagem com as pessoas. Quantos viram um rapaz que subiu aqui há pouco, antes do culto começar? O rapaz subiu aqui, estava meio sujo, estava todo, já sabia que ele ia pedir alguma coisa. Não, vem cá, senta aqui. Aí sentei com ele ali atrás. E deixei ele contar, dei o tempo para ele, tal. Ele contou toda a história, eu encontrei até técnica, mano. É incrível como esses caras são. No final das contas eu falei, tá, como eu posso te ajudar? Ele falou 5,25. Falei, dinheiro é zero, amigo. Como mais eu posso te ajudar? Não, era só isso mesmo, então. Quer participar do culto? O que eu estou querendo dizer na prática é o seguinte, eu dei o tempo para ele. Eu chamei, senta aqui comigo. Se ele quisesse algo a mais, ele poderia sair com algo a mais. Se ele tivesse sede espiritual, ele percebeu o ambiente, estava no culto, estava no louvor aqui. Ele percebeu que era uma igreja. Se ele quer algo a mais, senta aqui, moço. Eu vou te ouvir melhor daqui a pouco. Ele ouviria a palavra. O meu contexto é dizer o seguinte: mais do que o nosso dinheiro, mais do que o nosso recurso, nós precisamos nos entregar às pessoas. Dado o nosso tempo, dada a nossa vida, dada a nossa disposição. Pessoas são afiadas com pessoas. Pessoas são tocadas com pessoas. Pessoas são transformadas com pessoas. Agora, se a gente construir a nossa fé de um ponto de vista elitizado, vai ser um problema. Ainda que o nosso discurso seja um discurso de alguém vibrante, uma igreja que vai para cima, que é próspera, que se veste bem, que anda bem, que alcança todas as esferas da sociedade, o nosso coração precisa ser humano. Você pode ser empresário, ganhar milhões, seja o que for, seja humano. Conecte com pessoas. Coração empático. Vontade real de ajudar. Vontade real de servir. Vontade real. Não é só para a gente ficar com aquela, tipo, estou por cima, estou ajudando. Gente, sem dúvida nenhuma, quando você dá, é melhor do que você receber, ok? Está escrito, é melhor dar, mas, no entanto, entretanto, porém, todavia, não vai fazer muito sentido se você dá dinheiro e não se envolve. Eu particularmente te sugiro, mais do que o seu dinheiro, o que uma fé ou uma religião verdadeira nos pede é o envolvimento com uma causa, é a nossa disponibilidade, é o nosso tempo, é a nossa presença, é a nossa vivência junto. É mais do que o dinheiro. Pega aí e faz lá, pega aí e faz lá. É dizer assim, como eu posso te ajudar? Vem cá. Imagina você com muito recurso, amém? Quem recebe essa palavra? Amém. Imagina você com muito recurso. Imagina você cheio de dinheiro, com negócios, com patrimônio. Imagina você sentado numa cadeira, num lugar bonito, e pessoas precisando do teu dinheiro. E você enviando dinheiro, enviando recurso. Isso é bom ou é ruim?
Só que isso pode não ter o poder de te mudar e te tocar tanto quanto quando você deixa o que você tem e vai lá. Quando você manda o recurso, você pode mudar pessoas. Quando você vai com o recurso, muda as pessoas, e assim é diferente. Quando eu entendi que eu precisava voltar para São Vicente, eu fui desafiado por Deus. Eu entendi isso que eu estou falando para vocês. Mais do que servir São Vicente falando, propagando a cidade, eu vim me entregar por essa cidade. E eu quero, na verdade, com isso, não é só falar do que eu estou fazendo, eu estou sendo modelo. Eu estou dizendo assim, olha, mais do que dar o teu recurso e demonstrar a sua religião pura e verdadeira, se entregue para as pessoas. Se importe com as pessoas. Dê tempo para as pessoas. Provoque sede nas pessoas. Está fazendo sentido até aqui? Amém. É cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas tribulações. Olha o que mais que é ter uma religião pura e verdadeira. No verso 27 ainda. Não se deixar contaminar pelo... Nós vamos fazer isso tudo. Só que o sistema mundano não vai encharcar o nosso coração. Nós vamos estar envolvidos nas coisas do mundo, no sentido de vivência. Mas esse sistema, esse pensamento, o jeito de viver mundano não vai encharcar o nosso interior. Nós não vamos ser levados pelas questões mundanas a ponto de abrir mão dos princípios bíblicos. Quantos dizem amém por isso? Amém. Nós precisamos permanecer incontaminados, puros, santos, livre desse sistema. É um desafio que eu vivo diariamente, principalmente no meio dos negócios. A gente fala assim, o jogo é jogado, é assim que joga o jogo, é assim que funciona. E a gente fica pé lá, pé cá, aqui vai, aqui não, aqui vai, aqui não. É como se eu não posso deixar esse sistema me encharcar. Às vezes eu chego no final do dia em casa, eu fico com sensação de carrapicho. Quem já deixou carrapicho na roupa assim? Sabe, que coisa ruim tirar carrapicho da roupa. Tira e se É tiro e furando. Você tem que pegar uma luva, tem que usar EPI para tirar carrapicho. O sistema mundano é como se estivesse jogando carrapicho em você assim, ó. E você, não, sai aqui não. Não, aqui não, aqui não. O Edgar está aqui comigo dia a dia, né, Edgar? Você sabe os carrapichos que às vezes ele tem. Às vezes dá umas vontades de fazer umas coisas assim, sabe? A nossa fé pura e verdadeira deve ser demonstrada sem a contaminação do mundo. Daniel foi quem foi lá na Babilônia sem se contaminar. Então não tem essa de não, é só um pouquinho, é só para eu ter abertura, é o escambau. É pecado, não se envolve. Ai, pastor, não sabia, beleza, reconhece e sai daí. Às vezes a gente se envolve em coisas que nos paranauê das quantas, meio desavisado assim. Aí você está indo lá e tal, aí, opa, eu vi coisa, hein? E aí, essa parada aí, eu tenho que fazer isso aí? Tem, então estou fora. Então, quantas vezes a gente se envolve em lugares ou em ambientes que a gente não percebe? Está lá e a gente está com o coração puro. Mas quando você perceber que você não conecta naquele ambiente, sai fora. Tem que sair fora. Porque nós estamos demonstrando uma religião pura e verdadeira que cobra de nós santidade, caráter. Eu já falei de domínio próprio. Aqui o que o texto está dizendo: não se deixa contaminar pelo mundo. Sabe qual é a sacada aqui? É interessante isso aqui. Não se deixa contaminar. Quem é que contamina? O próprio sistema mundano. O próprio sistema mundano, ele está armado
para a gente cair na carapuça. Eu não sei se você já pensa, parece que tudo é pensado para derrubar o crente. Você mora numa cidade litorânea. Rapaz, essas minas daqui é demais as roupas que elas usam, né? Até no frio. Meu Deus! Não sente frio, não sente não. Rapaz do céu! É verdade. Como é uma cidade, né, litorânea, o espírito da sensualidade está por aí. E os homens, se a gente não vigiar, né, a gente fica com um negocinho lá. Agora, vocês já pararam para pensar que tipo de armadilha cai homens e mulheres? Tem alguém que quer citar alguma? Homens e mulheres caem nessa armadilha. Pode ter mais de uma. Vai, fala, me ajuda a pregar. Hã? Por exemplo, a ganância. A ganância cai homem, cai mulher, cai menino, cai homem. Todo mundo quer um chulé. Falar de dinheiro, epa! Falar de poder, falar de fama, falar de reconhecimento. Hoje tudo é like e seguidores. Então, o que nós precisamos é viver uma religião pura e verdadeira, cuidando dos necessitados, cuidando dos órfãos, das viúvas, evangelizando, sem se contaminar, sem se deixar ser contaminado. Então Jesus, quando orou em João 17, ele não orou para as pessoas ou para os discípulos saírem fora do mundo. Ele orou assim: Pai, eu não oro para que o Senhor os tire do mundo, eu oro para que o Senhor os mantenha. Lembra dessa passagem? É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: ó, fortalece e os protege no mundo. A gente não tem como sair desse mundo e dizer assim: não, eu vou viver trancado num quarto e buscando só a Deus, e sou cheio do Espírito Santo, e isso não existe. A gente tem que ter o nosso tempo, recarrega energia, estufa o peito, sai valente para a rua e diz assim: ninguém vai me contaminar. Eu tenho um propósito, eu tenho um chamado, eu vou viver o meu chamado. Isso é demonstrar uma religião pura e verdadeira. E por fim, eu quero concluir dizendo o seguinte: se eu e você não vivermos um estilo de vida sadio, que demonstre ou aponte que a nossa religião é pura e verdadeira, com essas evidências, controlar a língua, domínio próprio, cuidar dos necessitados e viver uma vida santa, sem contaminação do mundo, a gente pode estar colocando tudo a perder. E quando eu digo tudo, é sobre a nossa vivência, a nossa família, a nossa casa, a nossa jornada com Deus. A gente precisa entender claramente que religião por religião não salva, isso é verdade. Só que já que é o termo religião que demonstra que tipo de crença você tem, ora, demonstre a sua religião com essas ações práticas. Ao invés da gente ficar buscando muita filosofia, muita teologia, ainda que isso seja importante, vamos fazer o arroz com feijão. Mais do que buscar saber a profundidade de todas as coisas, vamos praticar só o que a gente sabe primeiro. Quantos entendem isso aqui? Gente, estude demais. Leia livros teológicos, livros filosóficos, leia sobre empreendedorismo, leia sobre inteligência emocional. Faça tudo isso. Inclusive agora eu estou relendo As Armas da Persuasão, para persuadir você. Mas se não tiver prática, meus irmãos, se não tiver vida, se não puder alguém ligar para você e falar assim: cara, eu quero falar contigo agora, tá? Tudo, Júnior, desculpa, não é só de você, mas tudo é agenda. Tô só tomando cuidado, tá bom? Tudo hoje em dia nosso é agenda. Cara, quando que alguém vai poder te ligar sem combinar contigo? Foi para você? Olha aí, ó, Deus está falando aqui. Gente, eu sei que tem uma brincadeirinha aqui, mas quando que nós vamos estar disponíveis? Quando que as pessoas vão poder ligar para nós sabendo que nós vamos parar o que estiver fazendo para atendê-las?
Ah, pastor, isso é impossível, isso é só coisa de pastor. Veja, eu entendo os desafios do nosso dia a dia, de verdade. Eu entendo de verdade. Mas eu estou crendo numa igreja assim. A gente não precisa parar de fazer as coisas, mas ao menos as pessoas que caminham conosco entenderem a nossa disponibilidade. Sabe, de você perceber que a pessoa importa mais com você do que o que com ela faz. Falei certo? A pessoa percebe que você se importa com ela e não só com o que ela faz. Entender isso? Isso é ser igreja. Isso é religião pura e verdadeira. É um telefonema que diz assim: mas eu sei que vai parar para me ouvir. Cara, eu estou aqui em tal lugar agora. Quantos minutos a gente pode se ver? Ai, na correria do dia a dia. Sabe quando acaba a correria? Pergunta: quando, pastor? Quando você decidir. E não é só para Jéssica não, tá? É para todo mundo. Igreja pequena é fogo, né? Isso serve para mim. Quando você me ligar, eu tenho que estar disponível para você, não só porque eu sou pastor, é porque é a minha vida. É o que eu faço, é o que eu fui chamado para fazer. Eu quero concluir dizendo que faz muito sentido a nossa religião quando a gente evidencia isso com a prática. Se não tem prática naquilo que a gente professa e crê, é vão. É vão. Aí é ritual. Aí é tipo um culto pagão. Aí não faz sentido. Veja, o culto de domingo é muito legal. Mas eu falo e ouso dizer, esse tempo não é o mais importante da nossa igreja. O tempo mais importante da nossa igreja é a célula. Sabiam disso? Quem não sabia, eu estou dizendo hoje. Esse momento é importantíssimo. A célula é ainda mais. A célula é a vida real. É ferro por ferro, é olhando no olho. É a brincadeira da comida lá, ver quem é guloso. Ala de gado. Eu estou crendo numa igreja viva, de verdade. De gente assim, sabe, de toque. De, cara, não entendi isso aí. Me fala direito isso aí. É uma igreja que as pessoas olham e falam assim: cara, eu não sei bem não, eu tô muito bom hoje não. Tem aí 10 minutos aí, nem que seja só para eu falar a raiva que eu estou de alguém aqui. É de verdade. É uma igreja de gente, de vida real. A gente vai começar a crescer como comunidade, as pessoas vão começar a chegar. A gente fala muito de empreendedorismo, a gente fala muito de inteligência emocional, porque isso é um mote nosso, é uma isca nossa. Mas quando chega para falar da espiritualidade, da fé verdadeira, o que determina mesmo o grau de maturidade, a unção que a nossa igreja carrega, é andar com gente. A gente não pode ser um povo polarizado, ou pulverizado, sabe? Todo mundo longe um do outro. Cara, eu sonho com uma igreja que você não precisa me ligar para pedir, vai tomar café com outro irmão ou outra irmã. Vai. Quem que pediu? Não, é porque às vezes tem gente que parece que tem. Já fiz errado. Já fez errado. Fiz errado, já E repetir. mesmo assim, ó, só não fala mal do pastor. Mas vai, pelo amor de Deus. Vai tomar seu café, vai ajudar um ao outro. Ó, toma cuidado com o empréstimo de dinheiro também, mas né? Não, você ajuda, né? Quantos entendem isso aqui? A gente pode e deve ser uma igreja de religião verdadeira, pura, sem mácula, e não uma farsa. Nós não podemos viver uma farsa, nós somos igreja. Amém? Amém. Fazer refletir, viu? Sobre que tipo de religião você tem vivido. Lá no início, na introdução, eu quis desmistificar
essa crença cultural de que religião discute. E eu estou trazendo para você o que a Bíblia fala sobre religião. Então, a palavra religião, por si só, ela tem uma terminologia que demonstra ou aponta para a espiritualidade. Mas, na prática, religião é cuidar de pessoas, viver uma vida de santidade diante do Pai. É isso que o texto está dizendo aqui. Existem duas ênfases nesse texto. A primeira ênfase é da minha vida e da sua para com Deus. E a segunda ênfase é da minha vida para com o próximo. Aleluia. Lá está forte o mistério. Uma hora nós vamos ter um culto Kids bem separado, bem distante. Eu já vejo. Tá parecendo o painel. Número tal. Vocês estão comigo? Sim. Existem duas ênfases nesse texto. A primeira ênfase é para com o Pai, a minha vida para com o Pai, ou a sua vida para com o Pai. E a segunda ênfase é a nossa vida para com o próximo. Lembra do primeiro e maior mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti. Então, amor a Deus, amor a mim e amor ao próximo. A gente não pode inverter essa sequência. Antes, inclusive, de amar as pessoas, nós temos que nos amar. Então, amor a Deus, amor próprio, ou amor a mim e amor às pessoas. Isso é religião. Feche os teus olhos. Eu quero te conduzir numa reflexão. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Queremos e vamos viver uma religião pura e verdadeira. Pura e verdadeira. Começa a colocar diante de Deus que tipo de vida, ou qual é o estilo de vida religioso que você tem levado. Existe oração, existe leitura bíblica, devoção a Deus, existe atos de justiça, ajuda ao próximo, existe santidade na sua vida, caráter, domínio próprio, existe disposição, tempo para as pessoas. O Senhor está nos chamando como casa, como igreja, para nos relacionarmos mais uns com os outros, para nos envolvermos mais com pessoas. Sim, esse é o nosso lugar. Comece a falar com Deus sobre o seu dia a dia. Quem sabe você precisa se arrepender por não estar mais olhando para isso.